Olá pessoal dos primeiros anos, espero que todos estejam bem, todos aí em isolamento social para evitar a contaminação do vírus, a expansão da Covid-19. Uma situação difícil, mas que a gente tem que passar para evitar que as coisas se agravem ainda mais. Bom, eu tinha previsto mais duas atividades para vocês, mas eu resolvi juntar essas duas atividades, a 4 e a 5, numa atividade só, que eu vou tratar agora, certo? Porque seriam duas atividades pequenininhas, os dois assuntos são bastante parecidos, e aí a gente já adianta aí o encerramento do conteúdo do primeiro bimestre, tá? Também vocês devem ter visto na postagem as orientações para a entrega das atividades e como será a avaliação de vocês, tá ok? Pois bem, o que nós vamos tratar nesse vídeo do conceito de civilização. O que é civilização? Isso é importante de pensar isso, né? Eu até tinha previsto uma atividade só para isso, porque na aula presencial a gente faz uma discussão sobre o que é ser civilizado, o que essa palavra significa, coisa que vai ser impossível de fazer aqui, né, no vídeo. Além disso, nós vamos falar sobre o crescente fértil, que é o local onde se desenvolvem as primeiras civilizações, ok? Então são esses dois temas, o que é civilização e o crescente fértil, tá? Então vamos lá, vamos começar então por isso. Na aula passada, na atividade passada, nós vimos que com a desintegração da comunidade gentílica, conflitos pelas terras férteis fizeram com que os mais fortes se tomassem para si as terras, e isso gerou uma desigualdade social. A comunidade gentílica, onde todo mundo compartilhava tudo, ela deixa de existir, e dentro daquele agrupamento humano começa a existir pelo menos dois tipos de pessoas: aqueles que são donos das terras, os proprietários, e aqueles que não têm terra. Quem não tem terra tem que trabalhar para quem tem terra, como escravo no primeiro momento, e isso gera uma desigualdade social. Os donos de terra ficam cada vez mais ricos, enquanto os escravos são cada vez mais explorados. Isso gera conflitos. Para evitar que o conflito destrua essa comunidade, que apesar da desigualdade coabita no mesmo espaço, eles vivem juntos. Para evitar isso, são reforçados os aparelhos repressivos. O exército, as leis, o governo, religião, tudo isso ganha uma importância maior. Eles são instrumentos para reprimir os conflitos sociais. E se tem governo, tem exército, tem leis, tem religião, tem toda uma estrutura para administrar a sociedade, surge o Estado. O Estado precisa de recursos, vai cobrar impostos, e aí a necessidade de registrar quem pagou, quem não pagou, isso vai dar origem aos sistemas de escritas. Então é uma teoria que ajuda a gente a entender como surge o Estado e a escrita. E ao surgir o Estado, nós já estamos falando de uma vida, uma organização social mais complexa. As pessoas vivem de forma mais complexa, né? Existe uma divisão do trabalho, alguns vão continuar camponeses, produzindo alimento, outros vão se tornar pedreiros, outros vão se tornar soldados, outros vão se tornar burocratas, cobrando impostos, controlando a sociedade. Então começa a haver sapateiros, outro tipo, artesãos, né, outro tipo de atividades. Começa a haver uma diferenciação social. A vida fica cada vez mais complicada. E isso exige cada vez mais um controle social maior. Tá? Aí nós estamos chegando naquilo que a gente chama de tempos históricos. Então deixamos a pré-história para trás e começamos os tempos históricos. O primeiro período da história é chamado de Idade Antiga. O que é a Idade Antiga? A Idade Antiga é o período que começa com esse processo, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, não tem uma data precisa, e termina com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo.
Então é isso que a gente começa a estudar agora, o período chamado de Idade Antiga, ou Antiguidade, certo? Dentro desse processo, nós temos dois períodos. O primeiro período é chamado de Antiguidade Oriental, e o segundo período é chamado de Antiguidade Clássica. Tá? A Antiguidade Oriental envolve a história de diversos povos que são chamados de primeiras civilizações, de uma maneira geral. Então, vamos entender o que significa ser civilizado. Aliás, a palavra civilização é uma palavra complicada, a gente precisa prestar muita atenção nela. Ao longo da história, ela adquire diversos significados e diversos usos. Tá? Bom, de uma maneira geral, no senso comum, as pessoas falam, a civilização está ligada à boa educação, a uma convivência mais harmoniosa. Então, aquela pessoa é civilizada, quer dizer, ele é bem educado, ele respeita as regras, ele não é violento. Então, a palavra civilização, ela carrega essa carga aí dentro do senso comum. Tá? Ela é uma expressão que começou a ser usada a partir, com muita frequência, a partir do século XVIII. Então, a partir do século XVIII, alguns estudiosos europeus começam a usar esse termo civilização para designar a forma de organização social de alguns povos, que começou a se desenvolver nesse período que nós estamos tratando agora, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a palavra civilização, inicialmente, ela designa essa forma de viver. Eu vou ler para vocês aqui a definição de um arqueólogo, um cara chamado Robert Bradwood. Ele fala que civilização é o seguinte. Como é que ele descreve civilização? Ele fala assim no texto dele: não vou tentar definir o que é civilização. Antes direi o que a palavra me traz à mente. Para mim, civilização significa urbanização, o fato de haver cidades. Então, o primeiro fator aí que indica esse novo modo de viver é viver nas cidades. Então, para esse arqueólogo, civilização significa urbanização. Também significa uma organização política formal, ou seja, que existam reis ou corpos de governo que o povo tem estabelecido. Então, para ele, uma civilização tem que ter um sistema político organizado formalmente. Aquilo que a gente chama de Estado, comumente. Ou seja, um governo organizado, com estruturas para administrar a sociedade. Também significa que existem leis formais, regras de conduta que o governo, se não o povo, considera necessárias. Então, para o Robert Bradwood, uma civilização resolve as coisas através das leis. Tá ok? Provavelmente também significa que depois de as coisas se terem estabelecido completamente, há projetos formalizados, estradas, portos, canais de irrigação, etc. Além de algum tipo de exército ou força policial para protegê-los. Então ele destaca aqui que nessas civilizações os governos começam a organizar a sociedade para desenvolver projetos como construção de templos, construção de pirâmides, construção de portos, canais de irrigação, coisas que são necessárias para o desenvolvimento da produção e da vida naquelas sociedades, certo? Ele também destaca a existência de um exército para proteger e manter a ordem. Significa formas de arte bastante novas e diversificadas. Em geral, também significa que há um sistema de escrita. Então, essas civilizações também se caracterizam por desenvolver uma cultura própria, com uma expressão artística própria, sistemas de escrita próprios, tal. Só que ele faz um alerta aqui com relação à escrita. O povo dos Andes, os Incas, tinham tudo que se requer para constituir uma civilização, exceto um sistema de escrita. Não vejo razão para dizer que não fossem civilizados. Então, a gente pode entender de uma maneira bastante simples que civilização é essa nova maneira de viver, onde as pessoas
tem um governo formal, resolve seus problemas a partir da lei, organizam-se para construir obras necessárias à sua sobrevivência, tem exército, vivem em cidades. Isso seria uma nova maneira de viver que surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, período que a gente está estudando. Então, isso seria um conceito possível de civilização. Mas qual o problema? O problema é que a palavra civilização, ela muitas vezes foi utilizada para desqualificar outros modos de vida. Então, os europeus chegam aqui na América em 1500, os europeus são os civilizados na cabeça deles. Os indígenas são os selvagens, os não civilizados. E por não serem civilizados, eles seriam inferiores. Então, o problema é que a palavra civilização ela foi usada ao longo da história para criar uma certa hierarquia entre os povos. Aqueles que viviam dessa maneira se consideravam melhores do que aqueles que viviam de uma maneira diferente. Então, mais modernamente, as ciências humanas elas mudam esse conceito, essa visão de civilização, certo? Nas palavras aí de um estudioso da Unicamp, ele fala, Jaime Pinsky, foi um professor de história que já se aposentou, mas trabalhava na Unicamp. Para ele, civilização não é elogio e pré-civilizado não pode ser tomado como ofensa. Ou seja, cabe a gente entender que são modos diferentes de organização social. E um não necessariamente é melhor do que o outro, certo? Há muita mérito, há muita valor na forma de organizações dos indígenas, por exemplo, dos aborígenes na Austrália. É uma outra cultura que precisa ser valorizada e respeitada. Então, mas durante muito tempo a palavra civilização ela trouxe embutida consigo esse desrespeito às outras culturas. Por isso os europeus chegam aqui na América e se acham no direito de escravizar, eliminar, matar, expropriar, quer dizer, tirar a terra dos indígenas, escravizar africanos. Então o conceito de civilização esteve por trás disso. Um período bem marcante da história em que isso ocorreu é o século XIX, quando europeus se voltam para a Ásia e para a África. É um período da industrialização na Europa. Os europeus precisam de mercados consumidores para os seus produtos, precisam de muitas matérias-primas para a indústria produzir e vão buscar isso na África e na Ásia. Vão olhar para africanos e asiáticos e vão falar são selvagens, que devem agradecer porque nós estamos levando para eles a civilização. Então esse discurso civilizatório, essa mensagem, vocês têm que agradecer que nós estamos levando a civilização para vocês, foi uma desculpa também para muita exploração, para muita violência contra africanos e asiáticos no século XIX, tá ok? Então é preciso ter cuidado. Mas, por outro lado, a gente tem que também analisar o que seria oposto à civilização na nossa sociedade. Os estudiosos, sociólogos, historiadores tal, chamam o oposto da civilização de barbárie. Então, por outro lado, se a civilização, a gente tem que ter cuidado, que a civilização, esse termo foi usado para dominação, por outro lado, a gente tem que entender que ela significa também uma forma de organizar a sociedade que interessa muito as pessoas que querem viver em paz, porque o oposto da civilização é a barbárie. E o que seria a barbárie? Nós temos exemplos de barbárie na nossa sociedade. Barbárie ocorre quando as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Barbárie ocorre quando não existe uma sensação de segurança e justiça na sociedade. Então, nós vamos ver cenas de barbárie na nossa sociedade em função da Covid-19. Barbárie em que sentido? Pessoas sendo enterradas longe de seus familiares porque não há estrutura para promover covas coletivas. Tudo isso daí é o oposto de civilização, certo?
Então, uma criança morrer com uma bala perdida numa escola do Rio de Janeiro, isso é barbárie. Pessoas linchando outras pessoas, fazendo justiça com as próprias mãos, isso é barbárie. Okay? Então, é preciso ter muita atenção com a palavra civilização. A gente não pode cair na tentação de achar que o civilizado é melhor, mas também a gente não pode esquecer que a civilização é um norte que nos leva a viver de uma forma mais segura e mais justa. Tá ok? Então, é isso que eu queria falar sobre civilização. A segunda parte é a questão do crescente fértil. O que é o crescente fértil? Certo? As primeiras civilizações, os primeiros povos que começaram a surgir, eles vão se desenvolver numa região específica que recebeu o nome de crescente fértil. Então, o crescente fértil recebe esse nome porque é uma região que era cortada por rios importantes. A gente cabe destacar o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates. São 3 rios muito importantes. Esses rios têm o papel de fertilizar a terra, de tornar a vida possível naqueles locais. Essas regiões, elas são, na sua maior parte, desérticas, mas o rio possibilita a vida lá. E, ao fertilizar a terra, eles permitem a fixação dos povos lá e o desenvolvimento da agricultura e uma certa abundância, uma certa qualidade de vida para as pessoas que se estabelecem nessa região. Então, é nessa região chamada crescente fértil, que é fértil por causa da presença dos rios, e recebe o nome de crescente porque, meio forçadamente, a região lembra um pouco uma lua crescente, vocês podem ver no mapa isso. Foi aí que as primeiras civilizações se desenvolveram. Paralelamente, algumas civilizações vão se desenvolver também na Índia e na China no mesmo período. Mas essas civilizações que se desenvolveram na Índia e na China nesse primeiro período, elas têm no livro de vocês, mas a gente não vai se aprofundar nelas. Nós vamos focar no segundo bimestre nas civilizações que se desenvolveram no crescente fértil. Então, o assunto do nosso próximo bimestre é a Antiguidade Oriental, ou seja, as civilizações que se desenvolveram nessa região do crescente fértil. Então, quando a gente fala Antiguidade Oriental, nossa referência é o tempo, é um período de tempo que vai de 4.000 anos antes de Cristo até o desenvolvimento da cultura grega, mais ou menos, até 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Certo? Esse é o período da Antiguidade Oriental, onde algumas civilizações se desenvolveram numa região chamada crescente fértil. Quando a gente fala de crescente fértil, a nossa referência é geográfica, é o espaço onde elas se desenvolveram. Mas, de uma maneira geral, grande parte das civilizações do crescente fértil, elas são chamadas de civilizações hidráulicas. Hidráulicas por quê? Porque dependiam da água dos rios. Isso acontece com os povos mesopotâmicos. Isso acontece com os egípcios principalmente. Persas também, embora eles originalmente não estejam numa região onde existam rios importantes, mas eles desenvolveram uma maneira de tirar a água do subsolo e explorar isso daí. Então, o controle da água é muito importante. Então, essas civilizações são chamadas de hidráulicas. E a necessidade de controlar a água do rio, o que eu quero dizer com isso, controlar a água do rio? É criar canais de irrigação para levar a água até longe da margem, para ampliar a área de possibilidade de cultivo, de plantação, construir uma barragem para armazenar água no período de estiagem, onde tem menos água fluindo no rio,
sei lá, essa necessidade vai exigir dos primeiros governos lá uma capacidade de organização da sociedade. Então, isso também contribui para o surgimento do Estado nessas regiões, na medida em que as pessoas que vivem ali percebem que se elas se organizarem com bastante disciplina, vamos dizer assim, elas conseguem ampliar a possibilidade de vida delas, produzindo mais. Para isso é preciso uma estrutura organizacional. Então, as sociedades hidráulicas, elas também, além de todo aquele processo que a gente já viu, do surgimento do Estado da escrita, né, elas também se organizam muito em função dessa necessidade de controlar o rio. Tá ok? Então, a gente termina aqui o conteúdo do primeiro bimestre. Por favor, façam as atividades. Essas atividades foram pensadas de uma maneira que vocês pudessem ter o acesso ao conteúdo. Então não adianta só ver o vídeo e ler o texto, e não ler o texto. Certo? Também não adianta só ler o texto e não ver o vídeo. É um conjunto de coisas que espero, se vocês fazendo com atenção, com dedicação, vocês consigam compreender todo o conteúdo. Tá ok? Então, boa sorte, façam as atividades e em breve a gente retorna para organizar o segundo bimestre. Abraço a todos.